algumas pessoas, pela minha condição mediúnica, fazem questionamentos dos mais variados. Entre os questionamentos que me fazem, algo tipo: o que eu penso sobre o aborto, na forma como está sendo proposta no Brasil, e se dentro de situações kármicas alguma intercorrência, alguma coisa vai contra ou de encontro àquilo que a cultura religiosa nossa prega e professa. E também se existe, por trás de toda uma máquina política do Estado, um propósito para isso, para a cultura de não abortar e tudo mais. Então, aqui, nesse meu breve discurso, dentro daquilo que compreendo, do que vivencio no dia a dia, salvo qualquer outro juízo de superior entendimento, eu posso elaborar e lhes falar o que eu vislumbrei durante esse convívio que tive com certas entidades espirituais, e vejo que esse discurso vai se dar em cima de algo que eles também pregam, em razão da analogia que nós podemos fazer de modo desapegado. Então é mais ou menos assim: bom, nada do que existe na Terra existe sem a autorização do Pai Maior. Pensando assim, as grandes tecnologias que temos e dispomos nas áreas, e aqui me reporto nas áreas médicas, só existem em razão da liberação da grande espiritualidade superior. O grau de consciência da humanidade e o fato de que a Terra está deixando de ser um planeta de expiação e passando a ser um planeta de evolução, dá conta de que o rumo das coisas nesse planeta estão indo ao encontro da razão. O uso da razão falada implica no uso de recursos disponíveis de modo inteligente, discutido e analisado. Se antigamente a humanidade terrena não dispunha de meios específicos para aplacar suas dores e seus incidentes e acidentes, a vida dava-se pela sorte, entre aspas, e pelo casuísmo e pelo empirismo desmedido e roto, muitas vezes. Hoje não é mais assim. Os avanços científicos demonstram que o ser humano dispõe de uma série de recursos que, além de lhe facilitar a vida, também lhe permite saber com antecipação uma série de coisas que são necessárias para o seu bem-estar. Se de algum modo é certo que essas tecnologias todas podem ser usadas com uma certa deturpação, de outro modo, as deturpações podem e devem ser condenadas. Já o uso desses recursos com o intuito de abrandar os males e sofrimentos perfaz os seus verdadeiros objetivos. Se hoje temos recursos ultrassonográficos, tomográficos, cintilográficos, laparoscópios, entre outros tantos, que podem identificar com antecedência madura e ética qualquer tipo de monstruosidade de um feto, continuar uma gravidez de um feto anencefálico, anencéfalo, por exemplo, é burrice. Claro que não se faz apologia aqui às deliberações e práticas banalizadoras do sistema, nem apologia ao crime em nome da razão. Se fala aqui das monstruosidades cujas síndromes não facultam o mínimo de condição, seja para uma vida que possa se desenvolver pelo amor ou no mínimo de condição própria, como por exemplo, se nos foi permitido, no caso, enxergar que se resguarda para o futuro dessa vida do irmão que está por vir para o planeta, primamos então para que esse irmão ao menos possa dar cabo de um pouco de escolha própria, e que ainda que seja reservado a ele a condição de passar por aqui com um pouco de felicidade, no mínimo, um pouco de felicidade e prazer. Assim, se pensarmos que alguém que se desenvolve sem cérebro, ou que seja detentor de algo parecido, poderá ter uma vida normal e evoluir tanto quanto os que estão na sua volta, então não se pode pensar em abortar.
Só que isso não é verdadeiro. De outro lado, como terá amor pelo filho aquela mulher que foi vítima de um estupro? Se o ato bandido lhe vitimou, não pode ela continuar sendo vítima das leis e da cultura nefasta que o aborto então seja a luz para clarear aquilo que lhe resta de vida ainda. Como que uma menina que engravida do pai ou do irmão se comportará em relação ao filho que vai advir? Desse jeito é que o aborto passa a ser enxergado como uma saída. Agora, o que justifica um aborto? O ato inconsequente daqueles que se deliciam com as práticas sexuais consensuais. Nesse caso, sim, nada se justifica, até porque os métodos anticoncepcionais estão aí. Então isso seria banalizar a situação do aborto. Assim, sim, suporte as consequências de uma gravidez e deverá ser o filho algo incrível, maravilhoso, e é, sem dúvida. Não esqueça, a Terra se encaminhará para o padrão de um planeta evolutivo, mais moderno, mais tecnológico, mais profícuo, e não podemos andar na contramão de tudo isso. Até porque, de qualquer sorte, prudência e razão devem existir. De qualquer forma, também, deixe essas condições, as crendices tolas de lado e aprendemos a usar os recursos de que dispomos sem sofismas, crendo mais em Deus, no grande arquiteto do universo, e o resto? O resto é acreditar em você mesmo, e tão somente isso. Ou nos coloquemos na situação daquela mulher que está de cara com uma situação dessas, em uma sociedade que ainda não aprendeu a ver que mitologia e religião não pode perfazer aquilo que a ciência eticamente vem fazendo. Desmistificar Deus, colocando Deus como Senhor verdadeiro e cientista de todas as coisas em todas as épocas, e fazer com que também o avanço, o desenvolvimento científico seja banalizado. Não podemos banalizar sem exageros. Até a próxima.